Art. 3. Se este sacramento é de necessidade para a salvação. O terceiro discute-se assim. Parece que este sacramento é de necessidade para a salvação. 1. Pois, diz o Senhor, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ora, neste sacramento comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue. Logo, sem ele não podemos ter a saúde da vida espiritual. 2. Demais. Este sacramento é um alimento espiritual. Ora, o alimento corporal é necessário à saúde do corpo. Logo, também este sacramento é necessário à vida espiritual. 3. Demais. Assim como o batismo é o sacramento da paixão do Senhor, sem o qual não pode haver salvação, assim também a Eucaristia. Por isso diz o apóstolo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Logo, como o batismo é de necessidade para a salvação, assim também a Eucaristia. Mas em contrário, escreve Agostinho a Bonifácio: nem penseis que as crianças, que não receberam o corpo e o sangue de Cristo, não possam ter a vida. Solução. Neste sacramento, duas causas podemos considerar: o sacramento em si mesmo e a realidade dele. Ora, como dissemos, a realidade deste sacramento é a unidade do corpo místico, sem a qual não pode haver salvação, pois nenhum outro caminho há para a salvação fora da Igreja, assim como nem no dilúvio, fora da arca de Noé, símbolo da Igreja, conforme lemos na Escritura. Mas, como dissemos, podemos ter a realidade de um sacramento antes de a receber, pelo desejo mesmo de o receber. Por onde antes de receber a Eucaristia, podemos alcançar a salvação pelo desejo de a receber, assim como o batismo, pelo desejo dele, conforme foi dito. Mas há uma dupla diferença entre a Eucaristia e o batismo. Primeiro, porque o batismo é o princípio da vida espiritual e a porta dos sacramentos, ao passo que a Eucaristia é quase a consumação da vida espiritual e o fim de todos os sacramentos, como dissemos. Pois pelas santificações de todos os sacramentos se faz a preparação para receber ou consagrar a Eucaristia, por onde a recepção do batismo é necessária para entrarmos na vida espiritual, enquanto que a recepção da Eucaristia o é para consumá-la, não para possuí-la. Em absoluto, bastando que a tenhamos pelo desejo, assim como alcançamos o fim pelo desejo e pela intenção. A outra diferença está em o batismo nos preparar para a Eucaristia, por onde o fato mesmo de serem as crianças batizadas as dispõe, pela Igreja, a receber a Eucaristia. E assim, do mesmo modo que creem pela fé da Igreja, também pela intenção da Igreja desejam a Eucaristia e, por consequência, recebem-lhe a realidade. Mas ao batismo não se preparam por outro sacramento precedente. Por isso, antes de receberem o batismo, as crianças de nenhum modo o receberam em desejo, o que só o podem os adultos. Portanto, não podem receber a realidade do sacramento sem receberem o sacramento. Logo, a Eucaristia não é de necessidade para a salvação do mesmo modo, porque o é o batismo. Donde a resposta à primeira objeção. Expondo as palavras do Evangelho: esta comida e esta bebida, isto é, da carne e do sangue, diz Agostinho, quer referir-se ao conjunto do corpo e dos seus membros, que é a Igreja nos seus santos e fiéis predestinados, eleitos, justificados e glorificados. E por isso o mesmo doutor diz: ninguém deve de nenhum modo pôr em dúvida que os fiéis então se tornam participantes do corpo e do sangue do Senhor quando se fazem pelo batismo, membros do corpo de Cristo, e que não se lhe solve a união com esse pão e esse cálice mesmo se, antes de comerem desse pão e beberem desse cálice, partirem desta vida constituídos na unidade do corpo de Cristo. Resposta à segunda. Entre o alimento corporal e o espiritual, há a diferença seguinte: o corporal se converte na substância de quem dele te nutre, e portanto tal alimento não pode concorrer para a conservação da nossa vida se não o tomarmos realmente. Ao contrário, o alimento espiritual nos converte nele, segundo as palavras de Agostinho, onde diz que ouviu a voz de Cristo falando: nem tu me mudarás em ti, como se fosse eu o alimento do teu corpo, mas tu é que te mudarás em mim. Podemos, porém, nos mudar em Cristo, e com ele nos incorporarmos pelo desejo do coração, mesmo sem termos recebido a Eucaristia. Logo, a comparação não colhe. Resposta à terceira. O batismo é o sacramento da morte e da paixão de Cristo, pois nos regenera em Cristo por virtude da sua paixão.
Ao passo que a Eucaristia é o sacramento da paixão de Cristo, enquanto nos faz unir perfeitamente com os sofrimentos que Cristo padeceu, por onde, assim como o batismo se chama sacramento da fé, fundamento da vida espiritual, assim a Eucaristia se chama sacramento da caridade, que é o vínculo da perfeição, na frase do apóstolo,